Vamos iniciar o Exódio de hoje, que também é o tema da palestra que nosso irmão Sérgio vai fazer. Diz que obreiro, tem como título, Os Obreiros do Senhor. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Item 5. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro modo senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, e calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão? Vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar. Porque pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não pensais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Graças a Deus. Vamos passar agora a nossa palestra da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 20, tá? O item 5 é o último item desse capítulo, e a gente vai falar hoje sobre os obreiros do Senhor, que foi o tema do nosso exórdio, e é o tema da nossa palestra de hoje. Esse item está contido nos trabalhadores da última hora. Esse início, que é a introdução desse item, número 5, ele fala do momento da transição planetária. Ele fala no momento em que vai ser feito a separação, o joio do trigo. A separação, boa noite. Ele fala da separação do joio e do trigo. Um momento que aqueles espíritos que habitam esse orbe, eles serão separados. Aqueles que permanecerão neste planeta numa condição agora não mais de provas e expiações, mas agora numa condição de regeneração e, infelizmente, aqueles... Boa noite. Hoje temos muitas boa noites a dar. Então, o momento que é feito a separação do joio e do trigo. Aqueles que irão para o planeta de regeneração
e aqueles que serão, infelizmente, reprovados. E como é que é feito isso? Através da avaliação das ações daqueles que aqui estiveram até hoje. Está claro nesse primeiro ponto? Hein, pessoal? Está claro? Esse planeta aqui, ele está passando por um momento de transição. A gente vai deixar, quer dizer, né, espero que sim, né? Aqueles que alcançarem essa condição vão para um plano, para um outro momento, que é o momento da regeneração. E aqueles que não alcançarem, mas como hoje a gente vai falar de boas coisas, vamos falar só de boas coisas mesmo. Então vamos adiante. E nesse momento que ele fala de ser apago 100 vezes, é justamente porque você é contemplado. Olha, se já é bom você viver nesse planeta aqui, que é um planeta de provas e expiações, não será muito bom viver num planeta de regeneração, que ainda existirá o mal, porém as dores serão menores. À medida que você vai depurando, as dores vão também depurando. Correto? Então, por isso que ele diz da recompensa de 100 vezes. É porque você sai de uma condição de provas e expiações e entra na regeneração, que é um grau acima. E nada melhor do que você saber e ter a consciência tranquila de que você, mesmo com todas as suas dificuldades, mesmo dos momentos de sofrimento, você foi contemplado. Ora, se você entra numa escola, se você está na faculdade, se você está fazendo um curso, você quer chegar no final do ano e ser aprovado, ou não? Você não quer ser aprovado? Até o pessoal que fica ali fazendo bagunça, que não está muito interessado, mas ele quer ser aprovado, todo mundo quer ser aprovado, não é assim? Quando você reprova, o que acontece com você? Você dá aquele sentimento de frustração, não é assim? Você fica frustrado, né? Tem aquele pessoal que finge que não está nem aí, mas está, né? Então ninguém quer ser reprovado, não é isso? Então, vamos adiante. E a questão da evolução, meus irmãos, é muito importante assim. Existem pessoas que se isolam, mas a nossa condição, a evolução para nós, ela necessita dois grupos. Nós evoluímos em grupo. Aquele que se isola, ele não vai evoluir. Nós necessitamos desse contato, dessas experiências. Então, se você se isola, você meio que está saindo fora do planejamento. Você está indo, a estrada está indicando para cá e você está indo para lá, porque nós necessitamos dessa interação, os grupos. Por isso que desde que se tem ideia do homem na Terra, sempre o homem esteve em grupos. Ou não? Não sempre teve grupos? Teve ou não teve? Vamos lá, pessoal. Teve ou não teve mais um? Boa noite. Hoje é o dia a noite da boa noite. Pode ficar à vontade. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Então vamos adiante. Então sempre tem os grupos. E é necessário isso. Então a gente não pode se isolar. Certo? Tem até um filme que é muito interessante, né? Que tem aquela história do Sr. Wilson, né? Eu acho aquele filme muito interessante, que é o Náufrago, né? Que é o Tom Hanks, né? Alguém já viu esse filme aí, do Náufrago? Aí você vê que coisa interessante, quando ele retorna, que a gente pensa que ali vai, né? Ele encontra a pessoa, a esposa, aquela situação toda, mas o que acontece com ele? Ele não consegue, né? Ele não consegue mais interagir com as pessoas, né? Porque ele se acostumou a ficar só. Então, assim, temos mais um participante ali atrás. Vamos lá, ele está feliz, graças a Deus que ele está feliz. Então, vamos adiante. Então, pode ficar tranquilo, não se preocupe, que a minha voz tem voz bastante aqui.
Pode deixar ele à vontade, não se preocupe com barulho, com nada, que aqui é tranquilo. A minha cara é desse jeito mesmo, não se assuste. Então ele não consegue ressocializar, ele não consegue interagir, né? E a gente fica esperando, né, que ele volte ali para a esposa, que tem aquela coisa, mas não acontece isso, né? Infelizmente. Então vamos adiante. Esses homens que retardam a hora da colheita, isso é muito interessante assim, porque existe um planejamento que é feito, e esse planejamento, ele vai acontecer. O planejamento divino, ele vai acontecer. Ainda que os homens trabalhem contrário a esse planejamento, mas ele vai acontecer. E por isso que ele diz aqui, o Espírito de verdade, para vocês terem uma ideia, quem dá esta comunicação é o Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade, boa noite, mais boa noite, estamos juntos, boa noite para hoje. Boa noite, boa noite. Esse Espírito de verdade, ele é um Espírito, algumas pessoas falam que é o próprio Cristo, outros dizem que é da mesma estirpe, mas enfim, isso para a gente não importa. O que importa é que é um Espírito de muita grandeza e que dá essa comunicação para a gente, nesse capítulo 20, que é um capítulo curto, tá? É um capítulo curto, é até um capítulo atípico dos que tem dentro do Evangelho, mas é um capítulo de muita importância, porque ele dá toda uma diretriz para espíritas e para aqueles que propõem-se a trabalhar no bem. Não é só para os espíritas não, tá, gente? Mas é para todos aqueles que se propõem a trabalhar no bem. Aqueles que têm as causas voltadas para o seu próximo. Então, esse que ele diz aqui, esses que tentam retardar, esses aí, eles terão a sua conta, a sua cota a pagar, mas eles não vão conseguir retardar aquilo que já foi pré-estipulado, aquilo que já foi escrito, aquilo que já está determinado para nós. Eles não vão atrapalhar isso, correto? A gente olha, né? Agora a gente está aí num momento complicado, uma iminência de uma guerra no Oriente, há uma complexidade muito grande, né? Daqueles povos que a gente não, se a gente começar a esmiuçar aquilo ali, a gente não consegue entender, é muito difícil de entender aquilo ali, né? E a gente está numa iminência até de uma terceira guerra mundial e pedimos a Deus que isso não aconteça, mas ainda assim isto não vai atrapalhar, porque esse momento é um momento, eu já falei isso aqui antes, que todos aqueles espíritos desceram ao mesmo tempo, eles têm que estar aqui, por isso que está essa convulsão social, por isso que está essa ebulição de sentimentos, por isso que existe um índice muito grande nesse momento de pessoas que desistem da sua encarnação. Nós entramos agora no Outubro Rosa e estávamos no Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo era justamente desta valorização da vida. E agora nós entramos no Outubro Rosa, que é o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de mama. E nós, espíritas, sabemos também que o câncer, ele tem toda uma complexidade trazidas de vidas encarnatórias. E sabemos também que a melancolia, ela mata essas células, e essas células mortas também podem ocasionar um câncer. Ou seja, nós estamos falando aqui de emoções, sentimentos. Se por um lado no Setembro Amarelo a gente vive essa situação, não é muito diferente do Outubro Rosa. Deu para entender isso? Então a gente está nessa convulsão social, nessa ebulição de sentimentos, mas isso tudo faz parte desse processo que nós estamos vivendo, que é um processo transitório, em que a gente deixa uma condição de provas e expiações e passamos para a regeneração.
dando para entender isso, pessoal? Qualquer dúvida pode perguntar que a gente para, tá? Vamos adiante. E esses que gritam graça, 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 são aqueles que justamente eles levaram a sua vida de uma forma material. Eles levaram a sua vida de uma forma material. Eles fizeram um plantio de coisas materiais ao seu benefício, ao seu bel prazer. E na hora que a colheita chega, mas a colheita ela vem para as questões morais, para as questões espirituais. E eles apresentam uma situação material. E eles não vão poder estar ali. Eles vão ter que ficar, eles foram reprovados. Eles vão ter que passar todo o processo novamente. Então, esses que estão aqui, é porque foi lido o capítulo, né? E eu estou comentando ele agora sobre esse capítulo. Talvez eu tenha que ler um pedacinho aqui para a gente reavivar a nossa memória aqui rapidinho. Tu faça, por favor. É só para reavivar aqui a memória, porque aqui, no graça, lê isso, por favor, essa parte aí, para dar uma reavivada na... Eles gritarão, graça, graça, mas o Senhor lhe dirá, por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes de estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar. Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais, as recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis. Esse recenseamento é justamente essa separação. E aqui, a gente vê aqui, fica claro aqui, que essas pessoas, elas deixaram, o que a gente sempre fala aqui, o orgulho, o egoísmo, elas deixaram se levar pelo orgulho, pelo egoísmo, elas deixaram de auxiliar seu próximo, elas se isolaram, elas se reservam nos seus castelos, na sua fama, na sua riqueza. Agora nós estamos vendo aí, né, não sei se alguém está acompanhando isso aí, essa coisa toda que aconteceu lá em Hollywood, essa denúncia, aí foi preso está lá, uma confusão danada. Quantas pessoas ali desperdiçaram a sua encarnação seguindo aquelas pessoas que colocaram todo o seu esforço, a sua carreira, porque é louvável uma pessoa que tem uma carreira, que assim, uma pessoa que cresce, mas eles colocaram tudo fora, porque eles fizeram justamente isso aí que está dizendo agora. Eles esmagaram os outros, eles, como é que se diz? Eles só se preocuparam com as questões materiais, eles não buscaram nada, e muitos ali, agora a gente começa a ver alguns sinais que davam, que eles já, de uma certa forma, eles já até zombavam das questões de Deus, da figura do Cristo. Muitos ali já faziam, agora já começa a aparecer, e infelizmente para eles agora vão ter que pagar o preço, porque é justamente isso que está sendo dito, e você não vai fugir. Quando nós estamos diante de Deus, não adianta as alegorias, não adianta a fortuna, a fama, os títulos, isso nada adianta, você vai estar nu diante de Deus. Tem até um filme muito interessante de um sujeito que desencarna, e ele quando chega lá, ele começa a olhar, é uma comédia, mas eu acho interessante essa parte, que ele vê que ele está nu, e ele fica assim olhando e tal, e ele chega lá e ele olha para si, e toda a vida que ele vai ser indagado com qualquer coisa, que ele tenta mentir, aí dá um acidente, um barulho assim, que ele está mentindo, e ele fica assim, é a visão do filme, mas é mais ou menos isso. Você não, na hora que você tentar colocar uma situação, você não vai conseguir, porque você está nu diante daquilo ali. Aí é a verdade que está agora. Não é mais você com as suas alegorias,
com as outras, como é que eu vou dizer, a casca que você se envolveu ali, aquilo que você dissimulou, as máscaras que você vestiu, não tem mais. Você vai estar ali, é o que é você verdadeiramente. Então vamos adiante. Já falamos da vida material, hoje estamos dando tempo, aí como é que está o tempo aí? Agora é certo. E agora muito certo é essa questão aqui. Se nós não plantamos nada além daquilo que é somente para nós, se aquilo que nós não plantamos, se aquilo não serve para o próximo, você não leva nada, certo? A não ser as suas conquistas morais, os seus relacionamentos afetivos, né? Aquelas coisas que você conseguiu espalhar. Se você não plantou nada, não tem como você levar nada, certo? Tudo, quando você se apresenta, você tem que apresentar alguma coisa. Esse é o grande problema. Você tem que apresentar alguma coisa. E o que você vai apresentar são as obras. Você não tem como fugir disso, certo? E muitas das vezes, a gente só vai reconhecer as nossas obras no próximo. Se você quer saber verdadeiramente aquilo que você representa, você vai ter que perguntar, talvez aqueles que não sejam não tão afins a você. Porque talvez o amigo, o parente, talvez ele até mascare uma situação. E nessa situação aqui, por isso que nós precisamos do grupo. E esses grupos não são grupos de iguais. Diz grupo, mas não diz grupo de iguais. E não é um grupo de iguais. Por isso que essa intolerância que a gente está vivendo agora, ela é prejudicial a todos. Porque temos que conviver e não é fácil. Eu agora até estou parando de ouvir algumas coisas porque é muito difícil. Você absorve, porque querendo ou não, todos nós temos um lado, né? Não é assim? A gente não fica em cima do muro, né? A gente escolhe um lado. E na hora que você escolhe um lado, você desagrada o outro. E é difícil você conviver com isso. Porque a gente, principalmente, não é mais só no Brasil, é no mundo todo. Houve uma ruptura. A sociedade está rachada no meio. De um lado tem pessoas que pensam de uma forma e do outro lado tem pessoas que pensam do outro. Só que essas pessoas não estão respeitando os pensamentos. E elas estão matando umas às outras pelos pensamentos. Aí quer dizer, se a gente imaginar isso é uma coisa totalmente absurda. Você machucou? Vai a cadeira. Machucou? Ela tá bem? Tá bem? Tá? Então vamos adiante. Então, até os pensamentos, eles estão sendo, como é que eu vou dizer? Até os pensamentos, eles estão sendo motivo de conflitos. Isso não pode ser aceitado. Então vamos adiante. E nesse momento há uma necessidade muito grande que a gente também busque as questões da caridade. Porque em algum momento a gente teve um pensamento muito forte com relação à caridade. Nós estamos falando hoje, foi falado aqui, São Francisco, né, de Assis, e vejam que, boa noite, veja que São Francisco de Assis, já naquela época, ele se preocupava com a natureza e com os animais. Olha, 1820, bom, enfim, muito tempo
ele já se preocupava com a natureza e com os animais. E hoje nós vemos que há um interesse muito grande, há ONGs, há pessoas que procuram preservar tanto a natureza como também cuidar dos animais. A gente... Ele faleceu 3 de outubro de 1226. 1226, tá? Meu Deus do céu, eu falei 1800, né? Ele faleceu em 1200. Pronto, então vocês vejam que 1200. Bom, enfim, mas é muito tempo. Você estudou assim. É muito tempo. Então, e já havia essa preocupação. E hoje, graças a Deus, existe uma preocupação com os animais e com a natureza. E tem que haver essa preocupação. Certo? Tem que haver essa preocupação. Agora, nós não podemos esquecer também dos seres humanos. E algumas coisas parecem assim, que se você cuida da natureza, se você cuida dos animais, você não tem que cuidar do ser humano. Não é assim. A gente tem que cuidar de todos. Todos têm importância. Todos estamos juntos no mesmo planeta. Estamos na mesma condição. Então, é reforçado nessa mensagem a questão da caridade, do interesse ao próximo. Nessa mensagem aqui é reforçado isso. Então, não há como a gente negar que essa mensagem também tem sempre